Fala galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos juntos para mais um conteúdo, mais um bloquinho, mais uma aula para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico. E aqui, eu sei que toda aula eu falo que é importante. Toda aula entra aqui e fala, a aula de hoje é importante e tal. Só que hoje, galera, hoje eu não tô zoando. Quer dizer, eu nunca tô. Sempre é importante. Mas hoje é mais importante que todas as outras. Por quê? Hoje a gente começa a falar sobre negação, que é basicamente o tema mais cobrado de raciocínio lógico da atualidade. Pedrão, mais cobrado na Polícia Federal, para falar a verdade, é mais cobrado nas provas de lógica como um todo, tá? Toda a prova de lógica hoje, o tema que mais aparece é negação de proposição. E Sebrasp CESP acompanha esse padrão, o que significa que na Polícia Federal, sim, é o tema mais top. Não tem como ir bem sem saber esse tema e sabendo ele já vai te garantir algumas questões. E o legal é que esse tema, negação de proposições, ele é um tema que quem não conhece, quem não domina, erra, porque ele muitas vezes não vai ser intuitivo, vocês vão entender. Ele nem sempre é intuitivo, ele não é óbvio. Mas para quem conhece, é ridículo. É questão que você mata e mata rápido, tá ligado? Então é um tipo de tema que a gente quer estar preparado para a hora da prova. Só que você vira e fala, tá, Pedrão, beleza, tema é importante, já tô sabendo. Agora, explica para mim, o que é negação de proposição? E galera, negação é a inversão do valor lógico. Então, quando você nega uma proposição, você está basicamente invertendo o valor lógico dela, ou criando uma outra proposição que tem um valor lógico contrário ao da primeira. Como assim, Pedrão? Te dou um exemplo. Por exemplo, a negação de eu sou careca vai ser eu não sou careca. A negação de sou feliz vai ser não sou feliz. Agora, é óbvio que não é isso que vai aparecer na sua prova. Você vai chegar lá na prova e vai estar escrito assim, assinale a alternativa que contém a negação de sou feliz. Aí na primeira, tô triste, tô muito triste. Não. O examinador ele vai pedir a negação de proposições compostas. E como eu disse, nem sempre vai ser óbvio isso. E a gente vai ter que estudar com calma cada um dos casos. Só que primeiro, para começar a entender essa história toda, primeiro a gente precisa entender quais são os símbolos que representam a negação e entender de verdade o que é negação. Porque se eu ficar só nessa história e nesses exemplos, confia em mim, você vai cair em pegadinha na hora da prova. Então, trazendo a tela aqui para a gente começar a rabiscar, e eu vou começar falando dos símbolos que representam a negação de uma proposição. Bom, aqui é simples. Basicamente, eu posso utilizar dois símbolos para representar a negação de uma proposição. O primeiro deles é o tio, símbolos em que a gente está acostumado, o símbolo sempre aparece, manjadaço, mas existe um outro símbolo que pode representar, que eu vou até fazer na mão, que fica até mais bonitinho, que é esse aqui, ó. Tchururu. Tá lá. E aqui eu vou até deixar esse tio mais parrudo, mais marcante. Tá lá. Qualquer um desses dois símbolos pode ser utilizado para representar a negação de uma proposição. O mais comum, no geral, é o tio. Agora, para a Polícia Federal, para a CESP, ela gosta muito deste outro símbolo. Então fica ligado, se aparecer isso na sua prova, eu já vou te mostrar exemplos, já sabe, tá falando da negação da proposição. Beleza? O primeiro símbolo é o tio, nome manjado. O segundo símbolo, sinceramente, ele não tinha um nome. Ele vem desde de Aristóteles. Ele representa a contraposição de ideias. Ele passou por milênios sem ter um nome, mas um dia um desgraçado me olhou para esse símbolo e resolveu criar um nome. E chamou de cantoneira, o que é um péssimo nome, merece um tapa na cara. Mas, se em algum lugar você ouvir falar de cantoneira, já sabe, é desse símbolo que está falando, que também representa a negação, certo? Agora, como que a gente vai utilizar esse símbolo na prática? Bem simples. Então aqui, ó. Vou imaginar que eu tenho uma proposição P, que diz sou feliz. Acabou. Vou até colocar o eu aqui, para ficar maiorzinho. Eu sou feliz.
A negação dessa proposição P, a gente vai representar como tio P, se eu escrever tio P, já sabe, é a negação da nossa proposição P, ou cantoneira P tanto faz. Tanto faz qual dos dois símbolos eu utilizo, e esse símbolo vai representar a negação da minha proposição. Que no caso, eu acabei de falar para vocês, a negação da frase sou feliz, lembra, negação é a inversão do valor lógico, então a negação de sou feliz vai ser simplesmente não, ou eu não sou feliz. Beleza? Para não ficar usando dois símbolos o tempo todo, eu vou manter o tio, porque embora não seja o que sempre aparece na prova de vocês, para livro e para material é o mais comum. Então, vou deixar o tio, para não ficar um monte de coisa, sempre colocando dois exemplos de cada coisa, mas já sabe, é basicamente a mesma coisa. Isso que eu tirei do lugar, voltou. Agora, galera, até aqui, sem grandes novidades, certo? Só que se eu parasse nesse momento, eu, na verdade, estaria gerando mais confusão do que certeza na cabeça de vocês. Eu estaria deixando vocês mais aptos a errar caindo em pegadinha do que a acertar a questão de negação. Por quê? Presta atenção. Eu estou falando de negação, e aí, ao fazer a negação da nossa proposição P, assim que eu fiz a negação da nossa proposição P, na prática, o que aconteceu foi que apareceu um não aqui na jogada, certo? Eu fiz a negação da proposição P e essa negação fez com que este não aparecesse na nossa proposição. E é meio que automático vocês olharem para essa situação e querer fazer uma associação entre os símbolos. Até porque sim, na nossa cultura a gente está muito acostumado a associar o tio ao não. Até a frasezinha de criança birrenta, N-A-O, tio, não. Então a gente tem muito a tendência de associar o tio com o não. E aí você vê o tio aparecendo aqui, você vê o não aparecendo aqui, e nasce em você uma conclusão que parece lógica e óbvia de que ao colocar o tio numa frase, ao fazer a negação daquela proposição, eu automaticamente preciso colocar o não dentro dela. E cuidado que essa associação direta, ela está errada. Legal? Não faça essa associação direta. Ter o tio ou a cantoneira no símbolo da proposição não significa que dentro da nossa frase necessariamente vai ter um não. Pedrão, como assim? Eu explico. O que acontece é que negação não é uma frase. Negação é a relação entre duas frases. Ou seja, só existe negação a partir do momento que eu defini qual é a proposição original. Vou mostrar. Por exemplo, vamos pensar num segundo caso aqui. Vamos pensar num segundo caso em que agora eu crio uma proposição que diz hoje não é sexta. Tá lá. Essa é a nossa proposição que. E aí, eu vou representar como tio que a negação dessa proposição que. Então, agora, a tio que vai ser a frase que vai ter valor lógico contrário ao da proposição hoje não é sexta. E aí, qual que é a negação de hoje não é sexta? Vai ser simplesmente hoje é sexta. Então, repara que é uma negação, mas não possui qualquer não dentro da frase. E a proposição de cima não tinha o tio na frente, em teoria não era uma negação, mas tinha dentro da proposição o não. Ou seja, só existe negação a partir do momento que eu defini qual é a frase original.
Não faria sentido eu chegar aqui para vocês agora e falar assim, me dê uma frase que é uma negação. A sua reação teria que ser, tá, Pedrão? Negação do quê? Porque negação não é a frase. A frase é a negação de outra. Então eu preciso falar, me dê a negação de sou careca, sei lá, de uma proposição. Tá legal? Então guarde isso na cabeça, que não necessariamente ter o tio no símbolo significa que vá ter um não na sua frase. Agora, pode ser que neste momento você já esteja entendendo tudo errado. Tudo errado. E aí, para ter certeza que esse não é o caso, que vocês estão entendendo de verdade, eu vou ter que fazer uma pergunta para vocês e eu quero de verdade que vocês me respondam. Certo? Quero de verdade que vocês me respondam. E a pergunta ela é a seguinte. Eu poderia negar a frase hoje é sexta. Presta atenção. Eu poderia negar a frase hoje é sexta com a frase hoje é sábado? Responda para mim. E a resposta? Não, não poderia. Pedro, como assim? Presta atenção aqui que essa aqui é a parte mais importante de tudo que a gente vai falar de negação. Cuidado. E nós temos uma tendência a simplificar raciocínios na nossa cabeça. E nem sempre a gente acaba simplificando certo. Vou explicar. Quando eu falei para vocês que negação era a inversão do valor lógico, muito provavelmente vocês falaram assim, ah, beleza, então quer dizer que quando uma é verdadeira, a outra é falsa. E cuidado que isso não está certo, ou pelo menos não está completo. Duas proposições, para serem negações, elas precisam ter valor lógico contrário sempre, independente do que aconteça. Isso, tudo bem, significa que quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Só que mais do que isso, significa também que quando uma for falsa, a outra tem que ser verdadeira. Pedrão, mas dá na mesma. Não dá. E é aí que tá. E o exemplo tá aí. Hoje é sexta e hoje é sábado. Preste atenção. Eu vou lá e nego a frase. Hoje é sexta com a frase hoje é sábado. Isso está certo? Vamos ver. Você pensa, pô, quando hoje é sexta for verdadeiro, hoje é sábado vai ser falso. Ou seja, quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Tá, ok. Só que quando a frase hoje é sexta for falsa, necessariamente hoje é sábado vai ser verdadeiro? Não. Em outras palavras, pode ser domingo e as duas frases serem falsas ao mesmo tempo, o que vai contra o conceito de negação. Lembra, eu disse, para duas proposições serem negações, elas precisam ter valor lógico contrário sempre. Se houver qualquer possibilidade de que duas proposições tenham o mesmo valor lógico, essa negação já está errada. E foi o caso. Por que eu não posso negar hoje é sexta com hoje é sábado? Porque se for domingo, as duas frases são falsas ao mesmo tempo. E se as duas podem ter o mesmo valor lógico, elas não são negações, porque é completamente o contrário ao conceito. Só que aqui, eu acho que na prova vocês não errariam esse caso. Até porque eu já tinha até feito. Quando eu falei da negação de hoje não é sexta, eu falei que a negação seria hoje é sexta. E galera, negação, ela vai e volta. Se a negação de hoje não é sexta é hoje é sexta, a negação de hoje é sexta é hoje não é. Não é uma frase a negação, as duas são negação uma da outra. Então, se eu simplesmente perguntasse para vocês qual é a negação de hoje é sexta, eu acho que sim, a grande maioria acertaria falando hoje não é. Só que quando eu perguntei se poderia ser hoje é sábado, eu acabei criando esse probleminha na cabeça de vocês e por isso que alguns têm errado. Eu induzi a isso, foi de propósito. Mas justamente para lembrar vocês dessa situação. Cuidado, duas proposições para serem negações, elas precisam ter valor contrário sempre. Agora, isso não vai ser problemático para a proposição simples. Porque na proposição simples, quando você for negar, você simplesmente vai colocar um não ou tirar um não. Acabou. Agora, a prova de vocês não vai trabalhar com negação de proposição simples.
ela vai trabalhar com negação de proposição composta. E na proposição composta, por ter o conectivo e algumas possibilidades dentro dela, a brincadeira não vai ser tão simples quanto parece. E muitas vezes, uma coisa que aparentemente vai parecer a negação, vai acabar estando errada. Só que fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês todas as regrinhas, todos os passos, tudo que você precisa fazer para na hora da prova acertar qualquer questão de negação. Só que para entrar nesse mérito e falar sobre isso, não vai ser agora, é o velho truque do show business, sempre deixa aquele gostinho de quero mais, para avançar a partir daqui só no próximo bloco. Então, senhoras e senhores, até o momento espero todos estejam gostando e entendendo as aulas do curso. Para mim é um prazer imenso, um beijo enorme, até uma próxima e tchau!